Vamos então dar início à segunda hora de trabalhos com o Evangelho, convidando a todos para ficar em paz, sentirmos essa paz que nem sempre conseguimos ao longo do nosso dia-a-dia. Vivemos no corre-corre, então que seja o momento de serenar, respirar fundo, ficar bem tranquilos, para fazermos a nossa prece. Convidando-te, Jesus amigo, a estares presente aqui conosco, o nosso convidado principal. Que seja uma hora abençoada em teu nome, Jesus. Que a espiritualidade amiga aqui possa estar presente também, intuindo, envolvendo, trazendo a luz maior a cada um de nós. Que seja, Jesus, o teu abraço, a tua energia de fortalecimento, a conduzir-nos, a conduzir os nossos passos. Que seja um momento de paz, de serenidade no nosso coração. Que nosso espírito se abra para ti e para os teus ensinamentos. Que a luz maior brilhe no nosso espírito nesta hora. Fica, pois, conosco, Jesus. Que assim seja. Então, passando à leitura do Evangelho, capítulo 5, os tormentos voluntários, item 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prebilar dos gozos celestes imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará e, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos dos seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda a alegria em excitar nos que lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que, amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Que nota, sem inveja, o que não possui, que não procura parecer mais do que é.
esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade calma em meio das tempestades da vida. Fénelon, Leão, 1860. Então, nesta mensagem, Fénelon refere-se aos tormentos, ou seja, aos sofrimentos e às privações, às penas, dores, aflições, torturas e inquietações que sofre o homem como consequência das ações negativas na busca da sua felicidade. Uma vez mais, vemos a ideia de que na Terra não existe felicidade sem impurezas, uma vez que o nosso mundo ainda é uma moradia de espíritos rebeldes às leis do bem e do amor. Mundo este onde, com todo o desenvolvimento intelectual já alcançado, a guerra entre povos e até entre irmãos de um mesmo país se constitui um recurso para resolver-se discordâncias, desavenças e agressões. Pode o homem terreno gozar de uma felicidade relativa, que vem da paz do coração, da consequência do dever cumprido, da busca do entendimento, das diferenças de ideias, usos e costumes, no respeito aos outros, no exercício das leis e da justiça, sem colocar-se como acusador e juiz dos seus irmãos, auxiliando-os nas necessidades físicas e morais, ou seja, fazendo ao outro o que desejaria que lhe fizessem, como asseverou Jesus. Na busca, porém, dos prazeres materiais que lhe satisfazem o orgulho, a vaidade, a ambição, dando-lhe uma sensação de felicidade momentânea e ilusória, cria ao homem aflições e sofrimentos dos quais não precisaria se houvesse procurado a felicidade nas coisas que levará consigo após a morte do corpo físico. Fénelon cita como exemplo os tormentos causados pela inveja e o ciúme, lembrando de que quem os tem e os alimenta não tem repouso, sofre insônias, procurando meios de ofuscar o outro, de sobrepujá-lo, procurando causar-lhes sofrimentos, despertando-lhe também a cólera da inveja e do ciúme. Esses sofrimentos e essas aflições não estão enquadradas na afirmação de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, uma vez que são causados por sentimentos e emoções negativos, gerando consequências também negativas. São tormentos voluntários criados por quem os sente. Bem-aventurados são os aflitos que sofrem as consequências dos seus desvios e equívocos, sem reclamar, sem culpar outros, considerando-os justos, procurando aceitá-los, confiantes no amor e na justiça divina, sem provocar outros males, e esforçando-se por combater as causas que lhes deram origem. Estes serão consolados aqui na terra e no além-túmulo. Fénelon mostra-nos ainda quantos tormentos evita a pessoa que vive feliz com o que possui, se vê sem inveja o que não lhe pertence, que se contenta com o necessário, consciente de que existem muitos que estão em situações piores do que a sua. Este está sempre rico, visto que se satisfaz com o necessário por uma vida digna, na qual pode com mais facilidade desenvolver as faculdades e qualificações do espírito, satisfazendo suas necessidades, engrandecendo-se na aquisição dos valores espirituais que levará consigo após a morte do corpo físico.
Os tesouros que a traça e a ferrugem não corroem, nem os ladrões escavam e roubam, conforme disse Jesus em Mateus 6,20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões a roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Poderíamos ainda perguntar se esses tormentos vividos como consequências da vontade do ser, no uso do seu livre-arbítrio, serão considerados voluntários, existem ou involuntários? Penso que sim, são aqueles que acontecem como consequência do próprio viver em um mundo imperfeito que está também em desenvolvimento. Por isso, vemos homens do bem, no sentido evangélico, missionários, sofrendo vicissitudes próprias da imperfeição desta humanidade e do planeta, mostrando como exemplos na maneira como reagem a elas. Jesus foi e continua sendo o maior exemplo. Vamos então fazer a nossa leitura do livro Fonte Viva, depois deste resumo de mensagem tão bonita e tão importante que a nossa irmã Guida fez acerca desta página do Evangelho. Realmente nós passamos a nossa vida à procura de valores que não são os mais corretos, que jamais nos farão felizes, que apenas nos farão viver na ilusão. Porque quem já pôde sentir paz na sua vida, estar de bem consigo, de bem com os outros, compreenderá que não há riqueza, não há felicidade maior do que essa. Nós sentirmos-nos bem com aquilo que somos, com aquilo que nos rodeia, por pouco que tenhamos. Não sei se a Patrícia quer acrescentar alguma coisa. Não. Então que Jesus nos dê força, nos dê lucidez para procurarmos sempre o melhor para nós. E o melhor sempre foi e sempre será a simplicidade, a humildade, apreciarmos as coisas simples da vida, sem grandes deslumbramentos. Então vamos então fazer a nossa leitura. Mensagens do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Amigo Emmanuel. Diz-nos assim a mensagem 121: busquemos a luz. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é proveitosa para instrução na justiça. Em Paulo, na segunda carta, Timóteo 3,16. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la como sendo prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma repreensão do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes. Por isso, não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Porque exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós. Toda a página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou dos nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer.
O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre, e a treva não nos alcançará. E assim, querido Mestre Jesus, mais um momento do Evangelho do Lar que por vós foi assistido. Te queremos agradecer por mais um momento de esclarecimento. Vem, querido Jesus, vem fortalecer o nosso espírito, ajudar-nos na nossa caminhada, podermos trilhar o nosso caminho com segurança, com fé e confiança, Jesus. Bem sabemos que na vida algumas pedras se colocam, mas Tu és o nosso amigo e companheiro que as ajudas a afastar. E assim, Jesus, permite que neste momento os espíritos de luz aqui possam estar fortalecendo cada um de nós, dando-nos a força que necessitamos para a nossa caminhada, para esta semana que começou. E também, Jesus, que esta energia tão boa nós possamos no nosso lar partilhar com aqueles que lá estão. Jesus amigo, nós te amamos tanto, por isso está sempre presente, perdoando-nos e ajudando-nos no nosso dia a dia. Que a espiritualidade amiga possa vir magnetizar a água que vamos tomar, que nela seja colocada toda a energia que cada um de nós necessita, pois esse é o nosso remédio, Jesus, que Tu e os Espíritos abonadamente nos dão. Fica, pois, conosco, Jesus, e acompanha-nos até nossos lares, até aos nossos locais de trabalho, até à nossa família, Jesus. Fica conosco, espiritualidade amiga. Que assim seja.